Vamos voltar, Padre Paulo, aqui na encíclica Fé e Razão. O Papa usa algumas expressões aqui que eu queria que o senhor comentasse. Uma delas é o seguinte: o Papa diz assim: rejeita o fideísmo, o biblicismo e o racionalismo. O fideísmo priva a fé do apoio da razão ou das suas credenciais racionais. O racionalismo só aceita o que a razão pode demonstrar. Para falar em fideísmo, biblicismo, racionalismo. Sim. Então, o fideísmo e o racionalismo foram condenados com toda clareza pela Igreja no Concílio Vaticano I. O que é um fideísmo? O fideísmo, ele é esta crença de que eu só posso crer naquilo que está na Bíblia. É aquela ideia que você talvez já tenha ouvido essa frase: olha, não estuda muito não, porque senão você perde a fé. Não é? Se você for lá estudar a ciência, for fazer universidade, se você for estudar, você vai perder a fé. Então é importante você ficar numa fé cega, ler a Bíblia e basta. Não é? Seria um anti-intelectualismo. Sim, você não pode estudar, porque isso irá contra a fé. Como se as descobertas racionais fossem necessariamente contrárias à fé. Esse é o fideísmo. A Igreja nunca aceitou isso, não é? E condenou claramente no Concílio Vaticano I na Constituição Dei Filius. Não é? Ou seja, nós cremos, essa é a convicção da Igreja, de que a razão não chegará jamais a conclusões contrárias à fé. Se a razão chegar a alguma conclusão contrária à fé, das duas uma: ou você não está entendendo a fé, ou você, de alguma forma, errou no seu raciocínio. Porque não haverá contradição. Deus foi quem criou as duas coisas. Agora, o racionalismo, do outro lado, é o contrário. É rejeitar completamente a possibilidade da fé, rejeitar a revelação divina, rejeitar a Bíblia, tudo, etc. e tal. Eu só posso ficar com aquilo que é a razão, com o que é racional. Então, nós temos de um lado uma tendência que no fundo se dá dentro da maior parte das igrejas evangélicas protestantes. A maior parte das igrejas evangélicas protestantes são fideístas. Lutero já tinha essa tendência fideísta, de achar que na luta dele contra a escolástica, porque Lutero tinha uma birra contra a escolástica, então ele pensava: não, isso aí é raciocínio humano, esses raciocínios humanos só levam à idolatria, vamos ficar com a Bíblia e basta. Não é? Então, nesse sentido, o fideísmo de Lutero leva ao biblicismo. Não é? Essa coisa de que somente a Bíblia, é só a Bíblia, e se não tiver e somente a Bíblia... ainda interpretado por cada um a seu bel prazer. Exato. Uhum. O livre-exame, aí é que complicou tudo mais ainda. Então, na verdade, o fideísmo e o biblicismo seriam as duas doutrinas de Lutero de sola fide e sola scriptura. Ou seja, somente a fé, somente a Escritura é que são as fontes do conhecimento. Então, os dois caminham mais ou menos no mesmo caminho. Agora, do outro lado, nós temos os racionalistas, que rejeitam completamente a fé cristã. Então, fideísmo e racionalismo seria o quê? Fideísmo é querer viver a fé somente sem a razão. E racionalismo é querer viver a razão somente sem a fé. Agora, a gente sabe também que houve muitos filósofos deístas, o deísmo. Onde é que o deísmo encaixa aí? Bom, o deísmo... O que é o deísmo? Como é que ele encaixa aí? O deísmo é uma tendência de achar que Deus fez o mundo e deixou o mundo. E que Deus existe, Ele é o arquiteto deste mundo, Ele ideou o mundo e depois deixa o mundo a si mesmo. Né? Ele larga o mundo, né? É como se Deus criou e pronto, não intervém mais. Portanto, o deísta, ele nega uma intervenção de Deus na história. Jesus Cristo. Portanto, não existem milagres, não existe a encarnação de Jesus, não existe ressurreição, não existe nenhuma revelação, né? Não existem anjos, nada daquilo que é intervenção sobrenatural. Ele professa a total e absoluta autonomia da realidade criada. Deus seria então, de alguma forma, né? A criação, nós seríamos filhos de mãe solteira, né? Ou seja, Deus fez a criança e largou. Deus fez o mundo e abandonou. Esse é o deísta. Pai. Não tem pai. E isso não tem nada a ver com o agnosticismo, o agnóstico. Não tem nada a ver, mas uma pessoa pode ser deísta e agnóstica ao mesmo tempo. Não é? O agnóstico é aquele que diz: eu não posso conhecer nada a respeito de Deus, a não ser a existência dele.
né? Deus existe, mas como ele é, não sei. Agnose. Gnose quer dizer conhecimento. Conhecimento. Agnóstico quer dizer eu não conheço nada. Não dá para conhecer nada. Ok,